Graça e paz, meus amados irmãos, um bom dia a todos nessa escola bíblica dominical. É, o que a Bíblia diz sobre morte física? Talvez você questione, para que estudar sobre este assunto, visto que estamos vivendo em dias terríveis, onde esse assunto de morte está nas redes sociais, na mídia, nas esquinas, em qualquer lugar. O fato é que isso tem causado um desconforto terrível para todos nós. Estamos apavorados com a letalidade, o modo como muitas vidas têm sido ceifadas. E aí nós precisamos voltar os olhos para a Bíblia Sagrada para ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, até para nos relacionarmos melhor com esse assunto, com essa situação. Porque existe uma paranoia com relação à morte. Não é só apenas um medo preventivo, mas uma paranoia. A pessoa tem tanto medo da morte que ela chega a ponto de cometer o suicídio. Antecipa a situação porque não suporta a ideia de morrer. E nós precisamos ter uma visão bíblica, genuína, cristã, com relação a este assunto. Acho pertinente a gente ter um posicionamento bíblico genuíno acerca deste assunto. Daí a importância da gente abrir as Escrituras para ver o que a Bíblia fala sobre a morte física. Eu não estou nem falando de eternidade, não estamos nem me referindo à morte em outros âmbitos, mas vamos pensar em morte física mesmo. A primeira coisa que a gente quer destacar sobre morte física nas Escrituras é a própria natureza da morte. É assim, como a morte física é apresentada nas Escrituras. Bem, nós vamos ler os textos, mas assim, a morte física nas Escrituras se mostra de várias maneiras, de modo variados. E nós vamos começar lendo em Mateus, no capítulo 10, o versículo 28, que diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui nesse texto, quem está falando isso é Jesus. Ele fala de duas modalidades de morte. Fala de uma morte do corpo, que os homens e os demônios podem fazer, é o máximo que eles podem fazer, e fala de uma morte de alma. Quem tem o poder de matar a alma, esse deve ser temido. Mas quem consegue matar apenas o corpo, você não precisa ficar com medo de ter essa morte mais rasa, porque o que é mais importante é a alma, é a nossa essência, a nossa identidade. Outro texto da palavra de Deus é em Lucas, no capítulo 6, o versículo 9, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 9, vai dizer assim, ó. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem e o mal, salvar a vida ou deixar perecer? Ele estava se referindo a uma resposta, porque tinha curado um homem de uma mão ressequida, e os fariseus censuraram esse ato porque era um dia de sábado. Aí ele coloca a questão lá dos animais. Se um animal da sua fazenda entra num terreno e se fica ali atolado na lama, é lícito tirar esse animal
de não deixar que ele pereça. Então, não deixar perecer é uma expressão que fala de uma morte no nível animal, apenas isso. E ainda em João, no capítulo 12, no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 25, diz assim, ó: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amar a vida, ou seja, o mundo, a vida física, animal, escolher viver só aqui, perde, porque ele está deixando muito claro. E quando você aborrece a vida, ou seja, quando você faz escolha, aborrecer não significa andar de mau humor com a vida física e animal. Significa que eu, tendo a minha vida física e animal, eu tenho um contentamento porque eu tenho uma sobrevida, eu tenho uma vida eterna, uma vida espiritual, e essa é a mais importante. Ok, irmãos? Então, esses textos também, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 7, fala de uma maneira muito clara, é um texto muito conhecido, que o pó volta à terra que o dera, e o Espírito a Deus que o deu. E a Bíblia apresenta a morte física não como um aniquilamento. Isso parece repetição, eu sei que eu estou falando para gente que crê na vida eterna e tudo, mas muito claramente, isto é absoluto. As minhas palavras são fiéis e verdadeiras. A morte física não é aniquilamento. Eu sei que existem algumas seitas que pregam que quando um iníquo morre, o inferno nada mais é do que o aniquilamento, a não existência. Mas isto não está de acordo com a revelação das Escrituras. Não é cessação de existência, mas apenas uma interrupção das relações naturais da vida. Tão somente isto. E isto, para nós, atenua o impacto violento como aniquilamento, como fim de uma existência, aquela coisa toda. Não. É apenas interrupção das relações naturais com a vida, porque nós já nos relacionamos com a vida de modo espiritual. E quando os autores bíblicos, como Paulo e tantos outros, encararam a morte com muita naturalidade, tranquilidade, eles estão dizendo exatamente isso para a gente. Tá ok? Então, é menor do que o tamanho que a gente coloca. O bicho não é tão feio quanto parece, porque as Escrituras falam exatamente, é apenas uma separação do corpo do espírito. O pó, a terra, o espírito, a Deus. A minha vida não está atrelada ao meu corpo, ao meu pó, mas ao meu espírito. E este vai para Deus. Então não vai para a sepultura. O que vai ali é apenas o meu pó, apenas essa estrutura, essa forma que abriga o meu espírito, ou seja, a minha vida essencial. A segunda coisa que a gente quer ver sobre morte nas Escrituras é a relação entre o pecado e a morte e o pecado. Existem segmentos religiosos que afirmam que o ser humano, quando foi criado por Deus, ele foi criado para morrer. Que isto é uma condição natural. A questão é, a morte é uma condição natural da existência humana? Não, não. E nós vamos ver alguns textos das Escrituras que afirmam categoricamente que a morte não é natural, que a morte
entrou para a existência humana como consequência do pecado. Existem dois textos em Gênesis que são muito conhecidos, que eu vou apenas mencionar. A expressão é em Gênesis 2,17, que foi dada a ordem para o casal comer de todas as árvores do jardim, mas não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Ou seja, se não comesse da árvore, não morreriam, óbvio. Então isso já derruba por terra toda a estrutura, toda a ideia de que a morte é um evento natural da vida. Não é natural, ela é consequência de um ato. E em Gênesis 3:19 fala exatamente da morte agora como essa separação. Tu és pó, e ao pó tornarás, quando é colocado o juízo diante da desobediência. Ele tem o juízo de trabalhar com muito esforço, com muita dificuldade, mulher ter as dores do parto, e no final morre, e o pó volta à terra. E ele está dizendo, tu és pó, e ao pó tornarás. Essa é a expressão lá de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 19. Também queremos ler outros textos em Romanos, no capítulo 5, a começar pelo versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui o texto é muito claro. A morte entrou pelo pecado de um homem, e pelo pecado de um homem todos pecaram. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, é muito claro esse texto, tem outros tantos da palavra de Deus, mas o texto de Romanos 5,12 mostra de uma maneira cristalina que a morte não é apresentada como coisa natural, mas como uma coisa decididamente estranha e hostil à vida humana. Também nas Escrituras, como a morte é consequência do pecado, de desobediência, a morte também passa nas Escrituras a ser uma expressão da ira divina. No Salmo 90, o salmista diz que nós somos consumidos pela ira de Deus. Tá? Por conta do pecado, a ira não é uma ira raivosa, mas é a ira justa de Deus. O pecado é hostil na relação com Deus Santo. E a morte é uma expressão de ira de Deus. A morte também é uma expressão de julgamento. A alma que pecar, essa morrerá, já é uma condenação, já é uma sentença. E aqui também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 32, olha o que está escrito. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os homens ímpios que escolhem o pecado por perversão, Deus coloca essa gente numa condição mental reprovável, eles sabem que a morte é expressão de juízo e eles têm a consciência disto. Então é um julgamento. Também a morte é uma condenação por conta do pecado. Em Romanos 5,16 está assim escrito: o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A morte é a ação de julgamento. A graça, a ressurreição, é de
graça de salvamento, é de libertação. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Então é importante que a gente entenda que morte é uma ação condenatória de Deus. A morte é uma maldição, porque Jesus, lá em Gálatas 3,13, se fez maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ora, se ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu a nossa maldição. Também na Bíblia, a relação entre pecado e morte é que a morte enche a gente de pavor e medo. Porque a entrada do pecado no mundo trouxe consigo o reino da morte. Os demônios trabalham a partir de morte, eles vêm para matar, roubar e destruir. Nada mais apavorante para o ser humano saber que ele vai ter que encarar essa situação mais cedo ou mais tarde. E isto é terrível, o diabo trabalha na zona do medo. É só em Cristo que nós vamos conhecer o que é ser liberto da morte, mesmo antes de morrer. Isso nós vamos ver na última parte da nossa reflexão. Ok? Por quê? Os homens têm tanto pavor da morte, não é só pela dor, pela separação, pela saudade, mas eles têm a consciência de terem transgredido contra as leis de Deus e eles estarão perante Deus. Eles têm um pavor e eles tentam esconder isso através de uma série de doutrinamento, de faz de conta, uma porção de coisa. Esse é o quadro, é o que a Bíblia mostra. Tá certo, meus queridos? Agora, vamos começar a falar de boas notícias para nós pobres mortais. Quais são as boas notícias do Evangelho para a gente que vai morrer, que nem eu e você? Eu espero que não seja por conta do Covid-19, lógico. Eu espero que a gente fique bem velhinho, realize todos os sonhos. Mas vai chegar, não é se, é quando chegar. Quais são as boas notícias para os mortais? Primeira boa notícia: Deus, pela sua graça e misericórdia, restringiu a operação do pecado e da morte e, pela sua graça especial em Cristo, subjugou essas forças hostis. Aí tem um texto maravilhoso, que esse nós temos que ler, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. No versículo 46 também. Nós estamos ligados ao último Adão. Esse Adão, ele é espiritual, o primeiro carnal. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, ela atinge o nível animal da gente, menor, pequeno, que envelhece, que vai embora. Mas nós, em Cristo Jesus, pela graça, nós somos feitos casa espiritual, morada do Espírito Santo. Então, isto antecipa para nós uma realidade maravilhosa. A morte agora ela é restrita a uma parte menor da nossa existência, por pura graça de Deus. Por último, nós queremos ver a relação que existe entre a morte e os que creem. É isso mesmo, você é crente em Jesus Cristo? Não estou dizendo que vocês, não estou falando para religiosos, que têm chavões evangélicos, mas você tem uma experiência de conversão, entregou sua vida para Jesus, é dele. Qual é a relação que existe entre quem crê em Cristo e a morte? Já vimos que a morte física é uma imposição de juízo de Deus, é um castigo, é um salário, o salário do pecado é a morte. Mas aí a questão, se nós fomos libertos da morte pela cruz, Jesus morreu a nossa morte e ele nos deu, por graça, a sua ressurreição,
por que temos ainda que morrer? Não seria o caso de que quem cresce em Cristo não passasse mais por esse horror, por essa situação? Uma vez que a morte física é castigo, e uma vez que Jesus levou sobre si esse castigo, por que será que temos que morrer? Não é intrigante? Pense bem comigo, né? Nós vamos falar, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Significa que eu não tenho mais morte. Eu tenho vida nele, mas ainda assim morro. Só que é uma coisa importante para a gente saber. Isto é interessante. Embora eu morra, só que para quem está em Cristo, a morte não significa mais uma ação de juízo, de julgamento e de castigo. Pelo contrário, ela tem agora uma ação profundamente positiva. Quando Paulo diz que a morte foi tragada pela vitória, essa mesma morte que amedronta todo mundo, o apóstolo Paulo fala de que morrer é lucro. Veja bem, é uma questão agora de postura, de uma visão da maneira como eu enxergo essa situação na prática. A morte é transporte. Porque se eu morro e ela não está mais ligada à minha condenação, a um castigo divino, porque Jesus pagou tudo isto, então ela ganha um aspecto profundamente positivo. Porque se eu não morresse, a morte física, estando perdoado, lavado, redimido no sangue do Cordeiro, isso seria um masoquismo da parte de Deus. Porque se ele fala que a morte ela me projeta para um mundo sem dor, sem lágrima, sem pranto, sem fim de existência e em gozo na presença de Deus, e que no Salmo 116 diz que a morte dos santos é preciosa para Deus, então a morte agora ela muda radicalmente de significado. E passa a ser para nós o nosso triunfo, a concreção de uma caminhada, de alguém que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. E agora ele recebe a coroa da vida. Que você possa encarar a morte não como masoquista, querer cometer suicídio e entrar no desespero, mas com muita naturalidade, com muita paz no coração, se preservando, se cuidando, mas totalmente liberto desse clima de paranoia, de desespero. Viva intensamente hoje e acredite que você tem eternidade no seu coração e que jamais morrerá eternamente. Como Jesus disse, quem crê em mim não morrerá eternamente, ainda que morra, viverá. Que essa palavra console o coração dos amados irmãos e que possamos ter uma postura muito serena, muito tranquila no meio da iminência de um vírus que mata algumas pessoas, embora seja uma minoria. Mas como o pavor é tão grande que qualquer um de nós, e pensar em vírus, do coronavírus, é importante já ter o atestado de óbito na mão. É a priori, vai levar mesmo, e aí a gente entra por esse caminho e não é bíblico, não é de Deus. Aquiete seu coração, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque apenas algumas orientações da Tua palavra com relação a este assunto, que para nós não é nenhum tabu. Muito obrigado, porque o Senhor levou as maldições da morte na cruz, sofreu toda a ignomínia ali e agora transfere para nós vida eterna, vida abundante, vida de glória. E muito obrigado, porque nós somos libertos do pavor da morte. Sustenta com a Tua graça cada irmão, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.